Olá pessoal, bem-vindos à TVSC, aqui em São Caetano. Você está entrando no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia Gaia? Que honra, né, Kátia Gaia? É um prazer imenso estar aqui toda quinta-feira às 18h30. É verdade, né? Com vocês, Vamos agradecer ao pessoal da produção que tanto nos ampara aqui também, né? E olha, super elogiados, todo mundo está amando o programa, principalmente a produção do programa, a direção. É verdade, eu recebo... Então, ó, meus parabéns, vocês estão muito bons. É verdade, eu recebo mais de 3.000 e-mails por dia e isso é uma realidade. É verdade. Todo mundo agradecendo a produção da NET, do Canal 3 aqui, né? TVSC. Isso mesmo. Bom, mas nós temos uma pauta importantíssima, né, Cláudia? E antes disso, a gente pode avisar o pessoal que eles podem, através do Facebook, eles podem no WhatsApp e no nosso site, aqui da TV, entrar em contato e mandar sua pergunta. Eu ia falar do Facebook, mas também pode? Então, perfeito, também pode. É verdade. Temos uma sumidade aqui, pessoal. Ele é agente psíquico, ele é palestrante de cunho internacional, inclusive. Transpessoal também. Verdade, Kátia Gaia. E ele é uma pessoa já conhecida aqui no Enigmas, porque todo mundo adora quando ele vem aqui, né, Cris? Ele é polêmico, gente, mas ele tem muito conhecimento. Vamos apresentar Ricardo Mafia. Olá, Ricardo. Olá, Seja Kátia. bem-vindo ao programa Enigmas, honra enorme estar contigo. Você já é remido da casa, né, Ricardo? Faço parte sou sócio aqui de carteirinha do É programa verdade. Enigmas, né? E Quero sempre agradecer divide muitos conhecimentos conosco. de coração. Agradeço a Kátia, a você, Cris, Gratidão ao a você, pessoal da cara. produção dessa TV, pessoal bem organizado, bem articulado, bem sincronizado, a você que nos assiste e que me assistiu outras vezes. Para mim é uma honra estar aqui, eu agradeço. Muito Bom, obrigado. Nós que temos que agradecer, afinal de contas, o Ricardo, ele divide o conhecimento que é para compartilhar esse mundo de consciência aqui na Terra. Bem, Ricardo, temos uma pergunta que não quer calar, né, Kátia Gaia? É verdade, Cris. O que é consciência transpessoal? Foi bem definida pelo Abraham Maslow. O Abraham Maslow, em cima daquilo que ele colocou, até está na grade curricular das universidades, principalmente de administração e psicologia, as hierarquias das necessidades de Maslow, né? Seguranças fisiológicas, necessidades de segurança, no caso, emprego, trabalho, né? Necessidades fisiológicas, segurança, necessidades sociais, uma forma de você ter a necessidade, redundância, de se relacionar com pessoas proativas, necessidade de pertencimento, autoimagem, autorrealização, é o que você estar fazendo o que gosta e estar tendo o retorno devido. Acima disso, nós encontramos no topo dessa pirâmide as experiências de pico de Maslow, que é justamente o que nós falamos de expansão de consciência. Expansão de consciência é essa que foi estudada em parte pelo Jung, depois pelo Roberto Assaglioli, um grande psiquiatra italiano, e aí nós vimos surgir a psicologia transpessoal que cuida desses estados de expansão de consciência. Então, expansão de consciência é sinônimo, você que está nos vendo, de consciência transpessoal. Em outras palavras, no sentido mais místico, teosófico, nós poderíamos falar que é o nosso Cristo interno, ou o nosso eu superior, enfim, são aqueles estados superiores de consciência que, não obstante a pessoa possa estar passando por circunstâncias difíceis, de repente ela tem insights, e consegue perceber caminhos e manifestar os seus dons, as suas vocações e, consequentemente, habilidades a partir do momento que ela expõe e expressa essas condições. E o que é salto quântico, não é? Porque hoje a gente ouve falar muito sobre... Salto quântico. É. Salto quântico é um termo que é oriundo da física quântica. As pessoas acham que a física quântica é recente, através de um determinado filme que passou em 2006, Quem Somos Nós? Então ficou famoso esse filme e tal. E o termo salto quântico é utilizado até como jargão na área de psicologia e tal. Mas, na verdade, a física quântica teve origem através de Max Planck, em 1900, no ano de 1900, século XX. O salto quântico é o seguinte, cientificamente, você tem um átomo, que antigamente o Sir Isaac Newton achava que o átomo era um núcleo duro e sólido. Hoje, a física quântica, que é a física de partículas, observa, e não só a física quântica, a física clássica também, que o átomo é um feixe de energias. E
nós temos as partículas subatômicas que compõem a nossa realidade, tanto física como, entre aspas, de outras dimensões. Então, um elétron, que é uma partícula subatômica, ele está numa órbita, entre aspas, de um átomo. De repente ele pula de órbita, vai para um outro átomo. Ora, é a mesma coisa que o indivíduo atravessar a rua, de uma calçada a outra, sem passar pelo meio da rua, aparece em outra órbita ou amplia a sua órbita. Só que tem um detalhe. Para o elétron ter essa subida de órbita, esse ampliar de órbita, ele recebe uma carga de energia. Então ele sobe, amplia a sua órbita, depois ele volta à sua órbita normal e emite toda a energia que recebeu. O elétron parece que tem uma consciência interpessoal. Em outras palavras, da mesma forma, quando nós recebemos a ajuda de alguém, alguma mão que é estendida para nós, Sim. e nós recebemos essa força, a tendência do indivíduo que tem consciência interpessoal é receber essa força e transmiti-la para o meio. Sim. Dividir, compartilhar. Eu quis colocar até o termo salto quântico quanto a uma metáfora da conduta humana. Então, o salto quântico, cientificamente, seria isso. Não é? Porém, você pode adaptá-lo. O milagre é um salto quântico. Sem Uma dúvida. mudança de realidade Sem dúvida. para melhor é um salto quântico. Sim, Porque é sim. sempre para melhor. Porque o elétron recebeu essa carga de energia e trouxe para o seu meio. Então, só pode ser para melhor. Então, isso é muito utilizado hoje, o termo salto quântico, mas é importante que as pessoas saibam, você que está nos ouvindo e nos vendo até, o que significa sob o ponto de vista científico. Muito bom. O que significa alterações da realidade? É possível alterar a realidade? É possível. Nós alteramos a realidade constantemente. Nós temos duas fases de alteração de realidade. As nossas crenças, o tempo inteiro, faz com que nós alteremos as nossas realidades. Sob o ponto de vista quântico, passado, presente e futuro estão coexistindo. É algo muito abstrato nós pensarmos nisso. Por exemplo, nós estamos agora, mas o meu passado já aconteceu. Sob o ponto de vista psicológico, se eu lidar com as minhas crenças, trabalhar nelas, é obviamente que eu vou reescrever ou ressignificar o que ocorreu comigo no passado para aperfeiçoar o meu presente e o futuro. Isso sob o ponto de vista psicoterápico, e que é importantíssimo. Só que, ao mesmo tempo, sob o ponto de vista, repetindo, da física quântica, concomitantemente nós estamos aqui no presente, mas o nosso passado, isso muita gente não consegue entender porque é abstrato, está aqui presente e o nosso futuro também está Sim. aqui presente. Então, o tempo inteiro nós podemos afetar o nosso passado, deixar esse passado nos afetar e afetar o nosso futuro. Quer dizer, o futuro está sempre em movimento. Então, é possível a alteração da realidade. Mas esse alterar de realidade não é uma coisa tão simples, porque, em primeiro lugar, tem que começar sob o ponto de vista psicológico, ou seja, você quebrar as suas crenças, entrar num processo de autoconhecimento. Como tudo faz parte, tudo que existe nesse planeta, aqui esse estúdio, é uma malha de partículas subatômicas, se o indivíduo conseguir desenvolver uma condição importante para atuar nessas partículas subatômicas, ele consegue mudar um contexto importante da sua própria vida. E olha, há pessoas que conseguem fazer isso, de repente tem pessoas iluminadas, entre aspas, que conseguem fazer isso, sem a nossa percepção comum perceber. Trata-se de uma percepção mais profunda ainda. Nós somos uma grande holografia, nós fazemos parte de um super universo, vamos dizer assim, holográfico. A holografia, por exemplo, eu tenho uma câmera aqui e outra câmera pode estar aqui, então uma parte de mim pode estar voltada para cá, outra parte aqui, então pode ser que haja dois Ricardos. A holografia funciona através de feixes de lasers. Para vocês terem uma ideia, Sim. um pedaço de foto contém de um conjunto 10 milhões de bits. O nosso cérebro produz 10 milhões de bits. Imagine o que é isso. Então, o universo, o nosso cérebro é holográfico. O Carl Priemann, que foi neurofisiologista de Stanford, ele definiu bem essa questão da holografia, porque ele associa a holografia às nossas memórias. Sim. E o David Bohm, um outro físico que olha muito bem para esses lados aí, com quanto essa percepção holográfica da realidade, que é o caminho, vamos dizer assim, da própria física quântica, num alto nível importante, nos passa, de certa forma, até o que o misticismo, Sim. não misticismo distorcido,
um esoterismo sério, que na verdade é um processo real de autoconhecimento, que tem a ver com a parte da percepção transpessoal, no caso, de certa forma coaduna-se essa percepção da física quântica com esse universo holográfico, e que nós podemos sim modificar toda uma questão real da nossa realidade, uma redundância minha. Quando se fala de tudo é maia, isso independe, tudo é maia e não é, em função da impermanência. Mas sim, nós podemos, quando a pessoa fala, se você coloca atenção em algo, os elétrons, as partículas subatômicas reagem à sua atenção, sem dúvida. Mas para mudar a realidade, tem que ter uma tremenda atenção, uma tremenda convicção de que você quer, do que você quer e principalmente do que você é. Então, para isso é necessário o autoconhecimento. Com Sem certeza. dúvida. Nós temos uma pergunta aqui, né, Cátia? Mas eu quero só alinhavar antes de ir para um outro tema, porque é muito interessante saber se existem ou se há condições de gerar distúrbios psicossomáticos que possam ser, nesse processo todo de mudança, né, de alteração de realidade. É possível? É possível, sim, e é o que mais acontece. Porque um psiquiatra tcheco, Stanislas Grof, que desenvolveu o que nós chamamos de respiração holotrópica, ele começou a fazer observações das pessoas que estavam em estado alterado de consciência e em expansão de consciência. Sim. Então, o São João da Cruz, quando escreveu A Noite Escura da Alma, ele não tinha, vamos dizer assim, as palavras, os termos que nós temos hoje em dia. Mas quando existe uma expansão de consciência, a nossa consciência é apoiada em veículos sutis, que nós conhecemos, as pessoas conhecem claramente, corpo bioenergético, corpo astral, que tem a ver com o nosso sistema neurovegetativo, corpo mental. Quando esses corpos vibram numa frequência superior ao normal, vai reverberar aonde? As pessoas esquecem do corpo físico. Vai reverberar em nossos neurônios, em nossos neurotransmissores. Serotonina, dopamina, acetilcolina e por aí vai. Os neurotransmissores, como nós falamos em outra oportunidade, eles registram tudo o que ocorre em nosso corpo físico e passam a informação para o cérebro. Obviamente, uma mudança, uma expansão de consciência afeta os neurotransmissores. E aí nós detectamos as crises de emergência espiritual, as crises do despertar, quando a pessoa consegue perceber o sagrado, ter uma percepção mais profunda da vida e, ao mesmo tempo, ela não consegue, ao mesmo tempo, adequar essa percepção mais profunda com a sua vida cotidiana. E isso acaba gerando os distúrbios ansiosos. Então, tem muitos transtornos de ansiedade, inclusive até depressão, que, claro, tem que haver o devido tratamento, obviamente, um tratamento integrativo, no caso, não só sob o ponto de vista clínico, mas a parte transpessoal, que sim, no processo do despertar, no processo da expansão da consciência, ocorre, se o processo for genuíno, e isso não é uma visão negativa, muito pelo contrário, é uma visão resiliente que eu estou passando, até sim, preventiva, porque tenho experiência nisso. Verdade. Pode ocorrer, e ocorre, pode não, ocorrem com certeza distúrbios que são psicossomatizações. Perfeito, Ricardo. Tem uma perguntinha, a Cris vai te fazer uma pergunta. Temos uma pergunta da Cláudia Maria, que é do bairro Santa Paula, aqui em São Caetano. Ela quer saber se a consciência transpessoal só conseguimos acessar em tempos de crise pessoal. É uma pergunta extremamente inteligente e importante, porque a consciência transpessoal me lembra de uma afirmação do Jung, que o Jung afirmava que... Eu estou cheio das redundâncias hoje, hein? Afirmação, afirmava, né? Jung colocava que o indivíduo só evoluía através, ou só evolui através do sofrimento. É uma realidade, enquanto não há a individuação, o processo de individuação, sim, há o sofrimento. Você muda, toda mudança provoca uma crise. E toda crise, se bem... vamos dizer assim, aceita, o que não é fácil. Eu não sou negativo, eu não posso alienar as pessoas, tá? As pessoas têm que ter um suporte importante, mãos que as ajudem, corações que as ajudem nesse processo importante de despertar, porque essa pessoa que está despertando também ajudará o mundo, né? Esse mundo de interconectividade. Ainda antes de responder totalmente essa pergunta, fazer o ponte com a pergunta anterior, o John Bell, que criou o termo físico de interconectividade, ele mostra essa possibilidade de alteração da realidade pela interconectividade. Voltando à pergunta dela, as pessoas
elas passam por crises nesse processo de despertar. Raramente elas não passam por crises. Poderíamos colocar que talvez as crises sejam um pouquinho menores. Todo o processo de despertar, a pessoa vai mudar os paradigmas e acaba passando por crise. Da mesma forma que o indivíduo vai fazer uma universidade, vai cumprir aquela grade curricular, vai fazer o TCC, tem crise, não tem? Claro, tem um esforço. Sem dúvida. E para ele adquirir habilidade na função a qual ele acabou de se formar, ele só vai conseguir habilidade através dos erros e acertos na vida dele para ele se tornar um bom profissional. Com A certeza. pergunta dela é pertinente e eu digo e afirmo categoricamente que sim. Muito Bem, bom. a gente vai para o rápido intervalo e a gente volta já já. Você está gostando, né? Fica aqui com a gente. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. E aguarde, vem aí, Vivendo Plenamente, o programa do CVV na TV. TVSC, a TV de São Caetano. Voltamos com o programa Enigmas e para você que quer enviar a sua pergunta, pode ser através do WhatsApp, o número tá aí, ó, 945647884. Você pode entrar pelo Facebook, pela TVSC e também pelo nosso site, que você já está antenado, com certeza. E eu tenho uma pergunta para você, Ricardo. Há uma forma de reconfigurar o destino? Isso é bom, hein? Essa Essa é para boa, mim hein, eu vou amar. A forma de reconfigurar o destino está relacionado com a pergunta que eu respondi quanto à questão das crises. Sim. Só o fato de o indivíduo querer e desejar profundamente ele reconfigurar o seu próprio destino já é muito importante, é um passo importante. A questão é a convicção nisso daí. O mundo está sendo reconfigurado se nós notarmos. Sob o ponto de vista transpessoal, e se fizermos um link com uma observação teosófica, nós falamos que o nosso eu superior, a nossa consciência superior, um termo sânscrito, formado por Atma Buddhi Manas. Atma representa a nossa vontade superior, vontade espiritual. Buddhi justamente é a nossa intuição, Manas é a inteligência criativa. A partir do momento que se alinha vontade, inteligência criativa e insights, o indivíduo consegue sim reconfigurar o seu próprio destino, sim. Porque essa questão de predestinação é um pouco relativa. Obviamente nós temos predisposições, mas nada é fatal, o futuro está sempre em movimento. A questão de reconfigurar o destino começa a partir de uma profunda convicção que o indivíduo queira reconfigurar o seu destino. Só que como emocionalmente, as pessoas, todos, nós temos os nossos condicionamentos e uma própria homeostase, ou seja, física, emocional, psicológica, é a mesma coisa que o indivíduo quando se pretende ir para uma academia de artes marciais ou uma academia, enfim, não importa para quê, para condicionamento físico. No primeiro dia ele vai bem, no segundo dia também, no terceiro dia ele arruma desculpas, no quarto ele falha, e aí é a homeostase, é o hábito, é o condicionamento, tanto físico como psicológico, que se instalou no indivíduo. Então, o indivíduo volta àquele ponto anterior. A questão da reconfiguração de destino, a questão do poder mental,
A questão de você aplicar o poder da sua mente, sim. Você pode utilizar o poder da sua mente, sim, para transformar a sua realidade, que é a realidade de todos, vai de uma profunda convicção. Essa profunda convicção normalmente não se tem acesso, porque ela se localiza, vamos dizer assim, em algo muito profundo, outra redundância, do próprio ser e da própria, vamos dizer assim, criação. O Uno, Deus, vamos dizer assim, está em tudo, está em todos, são as partes, é que nem um grande holograma. Mas existem determinados fatos importantes, ou seja, itens importantes que não estão, vamos dizer assim, claros para a maioria dos seres humanos, que é uma forma também de autoproteção da própria natureza. Vocês imaginem pessoas desvairadas que entrassem em um processo consciente de um poder importante para poder transformar o destino, manipular as mentes e massas. E isso já acontece. O povo no mundo hoje virou uma massa de manobra, tranquilamente, porque tem indivíduos que não significam que eles despertaram, são indivíduos conscientes, mas a convicção que eles têm para atuar e convencer é tão grande que eles conseguem. Agora, esta convicção, esta energia de convicção, nós temos que aplicar em nós, quebrar as nossas barreiras, para termos justamente a fé, a devida fé com razão, não podemos separar fé de razão, que podemos sim transformar o nosso destino. Isso tem a ver com as nossas verdadeiras intenções, não impulsos. A maioria das pessoas tem impulsos, não tem intenção. Intenção é algo que fica, intenção é aquilo que alimenta a pessoa. A pessoa está passando por dificuldades, está lutando, pode estar sofrendo, mas ela tem uma missão. Ela tem um propósito de vida, um sentido de vida, aliás, como a consciência holográfica, o sentido de vida, que me lembrou Viktor Frankl, que estava em um campo de concentração, havia se casado há 15 dias, durante a Segunda Guerra Mundial, judeu, mas de repente ele vê, ele, preso num campo de concentração, ele vê a esposa dele, com a qual ele havia se casado há 15 dias, indo para a câmara de gás, e justamente os familiares dele. E ele conseguiu sobreviver a isso tudo. Ele mudou o destino, ele conseguiu lidar com isso e criar uma nova corrente psicológica chamada logoterapia. É possível mudar o destino? É possível. Mas para isso há de se ter uma convicção, uma intenção profunda que se quer. E se você já está sentindo algo existencial, importante, de mudança, que não quer calar no seu íntimo, que essa vida já está entediante, inercial no que tange a repetições constantes, e você não aguenta mais, está no limiar, na emergência do limiar, é um indicador importante, outra redundância, que o seu próprio eu interno, ou a sua alma, está te empurrando para você assumir uma transformação significativa na sua vida, encontrar, e para isso você tem que ter um propósito de vida, essa busca para o indivíduo mudar o seu próprio destino, ter essa reconfiguração que a Kátia e a Cris me perguntaram, é associada imediatamente com a descoberta real do seu maior propósito de vida. Bem, muita convicção nisso. Olha, Maçom Grau 33, né, falando com todo conhecimento de causa, né, você é o Maçom Grau 33, já um Illuminati. Eu sou um Illuminati, sou Grau 33, faço parte da grande loja maçônica do Estado de São Paulo e do Supremo Conselho do Rito Escocês para a República Federativa do Brasil. Bem, nós temos uma pergunta para esse Illuminati, então. O Fred Bertoni, ele está perguntando o seguinte, ele gostaria de saber se na expansão da consciência o indivíduo pode se perder caindo num caminho negativo. Existe essa possibilidade, sim. Tanto é que nos próprios processos de individuação, as pessoas falam, o indivíduo que passa por esse processo de individuação, de que, vamos dizer assim, desperta o seu self, não é? Nós temos o ego, a estrutura da psicanalítica nossa, e nós temos o self, né, derivado Freud e Jung. A partir do momento que o indivíduo torna-se cônscio de si mesmo, que não é uma tarefa fácil, porque a maioria das pessoas, não obstante elas possam ser bem-sucedidas, em função de educação, em função de formação, elas podem ser bem-sucedidas, mas a maioria das pessoas vive uma vida robótica. Elas repetem, elas não criam, elas não inovam.
Então isso é uma vida robótica. Elas podem contribuir, olha, já é um ato heróico, você ter muita competência, contribuir para o meio, criar família, isso é um ato heróico hoje em dia. Porém, muitas pessoas com essa competência acabam caindo numa inércia de uma vida robótica. Para a pessoa não envelhecer, o Philip Kotler, que até falava, e o Peter Drucker também, o indivíduo tem que constantemente buscar o conhecimento para evoluir. E quando o indivíduo atinge o self, ou essa individuação, que é justamente um processo de expansão da consciência, ele pode sim, ele pode, num determinado momento, perceber-se que tem tanto poder que pode ir para um caminho errado. Existe esse risco, sim. Bem, infelizmente estamos aí nos nossos momentos finais, né? Nós queremos seus contatos, porque todo mundo quer comparecer às suas palestras, tenho certeza, porque você deu um bom indício, um bom aprendizado. Muito obrigado, Ricardo. Que agradeço. Seus Gratidão, contatos. Ricardo. É uma honra estar contigo. Espero que você possa voltar outras vezes para nos brindar com seus conhecimentos. Nas próximas vezes vocês poderiam me chamar para falar sobre as harps, né? E sobre uma série de tecnologias hoje que o mundo tem e que nós podemos utilizar, até tecnologia holográfica e outras coisas que não dá tempo de falar aqui. Já fica o convite, então. Para Por mudança, favor. Já fica o convite. para não tem mudança de problema. paradigmas, associar a tecnologia para mudanças de paradigmas, definitivamente, para nós podermos fazer esse mundo ficar melhor, as pessoas de bem transformarem as de mal para melhor. Meu Facebook é ricardo.mafia. Eu tenho 3 perfis. O perfil válido é um perfil que eu estou com uma camiseta polo azul e com o meu microfone na mão. Isso mesmo. Facebook ricardo.mafia. Devo realizar uma palestra dia 23 de abril, que é um feriado, é no meio do feriado. É Saltos Quânticos na Vida da Pessoa, a entrada é franca. Mas quem estiver interessado para mais informações, acessem o meu Facebook, ricardo.mafia. Gratidão Kátia, imensa. Cris, gratidão a todos. Gratidão. E aqui no Gratidão Enigmas, mesmo, e você, gratidão a você vocês sabe, todos. né? O Enigmas é um programa de quem reflete. Brilha. É simples assim. Vem com a gente nessa jornada.